Letícia, para a glória de Deus. Queridos, nós vamos fazer um momento ofertório e nós vamos cantar um corinho enquanto pode fazer. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão depois os teus lagares. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Meus irmãos, louvamos ao Senhor Jesus por essa oportunidade de poder estarmos aqui na noite desse dia com os irmãos, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, meditar um pouco em um texto diferente da leitura oficial que fiz, que está em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo de número 6 é um texto que em algumas oportunidades a gente já falamos aqui um pouco sobre este livro, Juízes capítulo de número 6, e também já falamos sobre este capítulo que vamos ler. Versículo a partir do 11. A epígrafe diz o seguinte: o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joás a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para nos salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu,
com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha aqui e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse eu: esperarei até que volte. E então Gideão lhe preparou um cabrito e bolo asmos e um efa de farinha, a carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e pães sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu a seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em obra dos israelitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Meus queridos irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus desta feita no livro dos Juízes, quem estuda a palavra de Deus sabe que esse período dos juízes foi um período não tão favorável, pois existia uma certa dificuldade em Deus colocar lideranças para estar à frente, conduzindo o povo para julgar a nação. Entre esses que Deus levantou está também um homem por nome chamado Sansão. E nós sabemos que o povo estava um pouco disperso, distanciado da presença de Deus, do temor da palavra do Senhor. E por essa razão a Bíblia vai nos informar que em muitas ocasiões os midianitas, os inimigos do povo de Deus, vinham saquear tudo aquilo que pertencia ao povo de Deus. Às vezes o povo, antes da colheita mesmo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus queridos irmãos, que o povo midianita, que era perseguidor do povo de Deus, eles vinham e saqueavam a terra, ou seja, levava tudo aquilo que pertencia ao povo de Deus, antes mesmo do povo de Deus tomar posse. Então, nesse período do capítulo de número 6, a Bíblia vai nos dizer que Deus agora vai levantar um homem chamado Gideão. Gideão, que tem o seu nome o significado de grande guerreiro. Sim, grande guerreiro. Quando o Senhor aparece para Gideão, a Bíblia vai nos dizer que assentou-se debaixo do
carvalho que está em obra. A pergunta é: o que é um carvalho? Para quem não sabe, antigamente, nos tempos bíblicos, todos aqueles que passeavam, caminhavam de deserto adentro, eles tinham essa preocupação de plantar um carvalho. Por quê? Porque eles entendiam que outras pessoas viriam por aquele caminho, outras pessoas passariam por aquele mesmo setor. Então, o carvalho crescia, dava sombra para que os viajantes pudessem descansar embaixo da temperatura do deserto, que era insuportável. Para quem entende um pouco de deserto, sabe, ou melhor, para quem já estudou a respeito de deserto, sabe que à noite o frio é terrível, mas durante o dia o calor é insuportável. Então ele se assentava debaixo do carvalho para se refrescar, para descansar da temperatura e da jornada que estava percorrendo. E o versículo de número 11 que lemos: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava bailando trigo no lagar para nos salvar dos midianitas. A primeira observação que eu quero fazer aqui com os irmãos, em rápido tempo, nós vamos entender a palavra do Senhor, é que quando a gente olha para a Bíblia, desta feita observando o Antigo Testamento, nós vamos observar que todas as vezes que aparece essa expressão anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus, sim, ao próprio Jesus Cristo, em uma manifestação, por nome chamada de teofânica. Deus se manifestando na terra. Teofânica. Essa era a forma que Deus apresentava. Até porque, quando nós observamos a Bíblia, anjo não recebe adoração, anjo não recebe sacrifício, não é comum, não é normal. Você não vai ver, à luz da Bíblia, nenhum anjo recebendo adoração e nenhum anjo recebendo sacrifício. Por quê? Porque isso só é atribuído ao único que pode receber, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, o anjo do Senhor aqui fala a respeito de Jesus em uma manifestação teofônica. Outra verdade que a gente vamos observar é que Gideão, que significa grande guerreiro, ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. Isso aqui chama a atenção, porque o lagar não é lugar de malhar trigo. Quem sabe o que é um lagar, sabe que o lagar antigamente, biblicamente, até hoje tem lugares que usam isso. É um lugar reservado de pedra, aonde eles colocam ali a uva e pinça para formar o suco da uva e para formar o vinho. Então, a Bíblia vai nos dizer, isso aqui é uma coisa muito interessante, ele estava malhando o trigo no lagar, em um lugar onde era reservado para simplesmente fazer o suco da uva. Então, os midianitas provavelmente, quando vieram saquear tudo aquilo que pertencia ao povo de Deus, e Gideão, sabendo que eles viriam, Gideão pega o trigo antes mesmo deles recolher e tirar aquilo que pertencia ao povo de Deus, ele pega e joga no lagar e fica ali pisando, como que tivesse pisando em uvas. A tendência da mentalidade dos midianitas era que Gideão não batia muito bem da cabeça, porque primeiro, segundo, a época aqui não era tempo de colheita de uva, e de repente os midianitas avistam Gideão pisando trigo no lagar, só que eles não sabiam que era o trigo, e eles vendo Gideão pisando, eles pensavam que Gideão estava pisando a uva, mas na mentalidade dos midianitas não era tempo de uva. Então isso aqui foi uma estratégia que Gideão teve da parte de Deus para que salvasse o mantimento, o alimento da nação, para que a nação não ficasse sem mantimento. Então Deus, ele sempre dá estratégia para os seus filhos. Deus, ele sempre dá uma saída para que ninguém tome aquilo que lhe pertence. Deus, ele sempre vai dar sabedoria para você, para
Senhor nas suas mãos. Mesmo que os inimigos botem olho em cima, mesmo que os inimigos fiquem olhando aquilo que lhe pertence, porém, não vai tomar posse, porque Deus, Ele vai te dar sabedoria para você preservar e proteger aquilo que te pertence, porque o que é teu e ninguém vai tomar. E o versículo de número 12 vai nos dizer: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, agora o Senhor Jesus aparece para Gideão e vai ter um diálogo com Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Logo, quando o anjo do Senhor, o próprio Senhor, fala para Gideão que ele era com ele, logo vem na mente de Gideão: eu não estou entendendo esse negócio, porque a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa, e agora a nação está nas mãos dos inimigos. Só que Gideão não estava entendendo que quem estava falando com ele era o próprio Deus, que quem estava falando com ele era o próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando que naquele momento ali Deus iria dar um basta nesses midianitas que estavam perseguindo o povo de Deus. E quem iria livrar do povo, quem ia conduzir a nação, era Gideão, porque Deus era com ele. O versículo de número 13 diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso é uma pergunta que muitos cristãos fazem até o dia de hoje. Tem cristãos que, quando estão nos momentos bons da sua vida, glória a Deus e aleluia. Tem cristãos que, quando as coisas estão favoráveis, glória a Deus e aleluia. Mas quando as coisas se complicam na sua vida, logo faz uma pergunta: cadê Deus? Aonde é que Deus está? Será que Deus verdadeiramente é comigo? Porque se Ele é comigo, por que Ele está permitindo que eu passe por isso? Se Ele é comigo, por que eu estou enfrentando tudo isso? É natural na vida do ser humano ele fala isso, porque o ser humano é grato. O ser humano só sabe agradecer a Deus quando tudo vai bem, e quando as coisas se complicam, se tornam os cristãos ingratos. Mas nós temos que entender que na nossa vida é de altos e baixos, e em todos os momentos da nossa vida Deus sempre estará presente, Deus sempre dará um escape para nós. Então, em vez de você interrogar a Deus o porquê de algumas coisas que têm surgido, o porquê de algumas coisas que estão acontecendo, agradeça a Deus e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Mas Deus me respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais não contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Porque o ser humano é assim: na hora do aperto já me dá o Deus e as costas para mim, na hora da dificuldade me dá o Deus não está mais comigo. E isso não é verdade. Deus, Ele está com você todos os dias, pois Jesus prometeu isso. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus, Ele é presente na vida da sua igreja. Quando nós observamos, para concretizarmos, o versículo do número 14 vai nos dizer: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que coisa interessante, porque mesmo em meio à perseguição, em meio a tanta dificuldade que a nação estava passando, Deus olha para Gideão e vê que Gideão tinha força. Porque às vezes você pode até dizer: Senhor, eu tenho mais força, mas na verdade Deus sabe que você ainda tem força. Às vezes a gente dizemos para Deus: não tenho mais força para prosseguir, não tenho mais força para caminhar, mas Deus, Ele sabe que você tem força.
E é por isso que você ainda está de pé na presença de Deus. Porque mesmo com pouca força, Deus tem preservado. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor amado, por esse culto realizado na noite desse dia. Permanece conosco, fica com a tua igreja, abençoa de forma especial, hoje e sempre. Amém e amém. Uma pergunta, o presbítero Carlos vai estar aqui amanhã, tá, né? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vai encerrar. Cumprimente seu irmão em nome de Jesus.